Muito bem, muito bom dia então para você que acompanha a programação aqui da TV Câmara Guarulhos. Já está aberta a 10ª sessão extraordinária. Presidente Eduardo Soutur, vereador aqui do PSD, presidente da casa, abriu a sessão quase pontualmente às 10 horas da manhã e suspendeu por 10 minutos para que os vereadores pudessem aí discutir últimos detalhes da Lei Orçamentária Anual para 2015, que é um dos projetos que devem ser votados aqui nessas sessões extraordinárias. São 3 projetos na pauta, porém, claro, o mais importante é a questão do orçamento, a Lei Orçamentária Anual. E este ano, com uma novidade, os vereadores tiveram aí um pedido atendido que há muito tempo vinham fazendo junto ao Executivo, de uma emenda, de poderem colocar emendas parlamentares no orçamento da Prefeitura. Portanto, uma emenda e um projeto substitutivo à lei orçamentária garantem que os vereadores poderão ter aí, somados todos, evidentemente, até 1% do orçamento para poderem colocar como emendas, para fazer aí reformas nos bairros que eles comandam, nos bairros que eles têm base eleitoral, nos bairros que eles veem prioridades de reforma, ou seja, 1% do orçamento. Se você tomar o orçamento aqui da cidade de Guarulhos por volta dos 4 bilhões e 400 milhões de reais, essas medidas, essas emendas parlamentares somadas, todas juntas, repito, podem chegar no valor de 44 milhões de reais. Portanto, é uma verba agora que os vereadores podem ter para que aí possam melhorar lá o bairro e a comunidade em que vivem e fazer, de repente, obras emergenciais. Portanto, a sessão é para discutir isso, para votar o orçamento e mais 2 projetos que estão na pauta. Então, a gente vai trazendo informações para você, vai conversando com você aqui para explicar o que está acontecendo. Acompanhe a votação do orçamento, que é muito importante de entender aí onde o dinheiro do município é aplicado, de que forma é aplicado e se a prefeitura, claro, está seguindo a lei. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Reabertos os trabalhos. Item 1. Senhor secretário para a leitura. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, senhores vereadores, bom dia. Eu quero justificar aqui, senhor presidente, a ausência dos vereadores Auriel e Dona Maria, porque eles estão em convenção do Partido dos Trabalhadores, em documentação, regularizando agora de manhã, lá em São Paulo, a Dona Maria e Auriel. Obrigado. Registrado. Pela ordem, vereador Maurício Branquinho. Com a palavra pelo artigo 151. Bom dia, presidente. Bom dia. O som não está. Obrigado. Venho aqui para fazer uma denúncia sobre acontecimentos graves que ninguém está dando muita atenção, mas é a questão das manifestações onde acabam ocorrendo queima de ônibus. Nós agora, algumas semanas atrás, tivemos mais um problema com uma queima de um coletivo, onde a motorista foi gravemente queimada, está hospitalizada com mais de 70% do corpo queimado, e a gente não vê uma inserção do poder público, uma inserção da segurança pública mais forte em relação a isso. E nós estamos fazendo essa denúncia, professor Samuel, porque está virando banalidade. Qualquer tipo de problema, se queima um ônibus, e aí ninguém percebe o quanto estão prejudicando as pessoas. Um ônibus, para ele retornar para sua linha, para poder voltar a trabalhar, ele leva de 6 meses a 1 ano para a empresa repor esse ônibus. São em média de 7 a 9 empregos diretos que são perdidos quando o ônibus é queimado, né? Você tem a população perdendo ônibus para se locomover. Você tem motorista cobrador podendo ser assassinado dentro do ônibus. Você tem passageiros também podendo ser assassinados dentro do ônibus, porque você tem pessoas idosas, você tem pessoas com crianças de colo, mulheres grávidas, né? Mulheres com deficiência, pessoas com deficiência que têm dificuldade de se locomover, e as pessoas entram para incendiar o ônibus naquela pressa, colocam as pessoas para fora de qualquer jeito, as pessoas não conseguem sair, começam a jogar aquele líquido inflamável, pega nas pessoas, e nós temos várias ocorrências, né? E aí eu estou lançando uma campanha que a gente está buscando nacionalmente que se mude a lei, porque a lei hoje diz que é um ato de vandalismo, e não pode ser mais admitido a queima de ônibus como um ato de vandalismo. Deve ser admitido mesmo como crime hediondo. Você está pondo em perigo a vida das pessoas, você está confinando uma pessoa dentro de um local, metendo fogo dentro daquele coletivo e colocando a pessoa em risco de morte. Então, venho fazer essa denúncia, vou usar mais a tribuna em relação a esse problema, né, que está atingindo diretamente os trabalhadores do setor, mas que também atinge a população como um todo. Então peço também ao meu companheiro Heleno, metalúrgico, sindicalista, junto, para que a gente encampanhe, que vista essa camisa dessa campanha, para a gente buscar que essa lei também mude, para que a gente consiga alcançar esses indivíduos, porque nesse último coletivo que foi queimado, foi um ato em prol da paz, porque tinham matado contra a violência. Foi uma manifestação contra a violência, onde pararam o coletivo na base da pedrada, acertaram um tijolo na cara da motorista, ela ficou tonta, parou o ônibus, Dona Neuza, e aí entraram e incendiaram o veículo. Então, contra a violência, fizeram um ato de crueldade e violência muito mais grave, e quase mataram a companheira. A companheira que é cobradora, está afastada, porque está com problema psicológico, está muito assustada, está com medo de andar até como passageira dentro do ônibus. Então, um ato contra a violência gera mais violência? Não pode, gente, não pode. As manifestações desse tipo têm que acabar. Todo mundo tem direito de se manifestar, todo mundo tem direito de buscar seus direitos, mas ninguém tem direito nenhum de prejudicar a vida de outro companheiro, de outra companheira. Ninguém tem direito nenhum de matar ninguém. Então, eu peço aí a
colaboração de todos os companheiros, de todos os colegas aqui da casa, para encampar essa campanha, para que a gente mude, para que não seja mais ato de vandalismo, e sim crime hediondo, crime contra a vida. Isso que deve ser feito. Muito obrigado, presidente. Pela liderança. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, bom dia. Quero ocupar esse expediente, primeiro para fazer um convite. Hoje, agora já a partir das 10 horas da manhã, nós estamos com o nosso gabinete móvel, ali no calçadão da Dom Pedro, devidamente licenciado, fazendo a prestação de contas do nosso semestre do mandato. No ano passado, fizemos 2 atividades prestando contas, e hoje, das 10 da manhã até as 18 horas, saindo daqui estarei indo para lá já está parte da assessoria, conversando com a população, explicando como funciona o mandato, falando dos projetos que nós fizemos aqui na casa e, de fato, dando uma satisfação à população que quer conhecer o trabalho do vereador. Então, inclusive os nobres pares, os colegas, as colegas, se quiserem passar lá durante o dia, serão bem aceitos, porque o mandato é um mandato de fato popular. Entretanto, eu não poderia deixar de agradecer o final desse semestre. Estamos indo para o recesso, deixando claro para a imprensa e deixando claro para a população que nos assiste, que o recesso é apenas recesso das sessões. O nosso trabalho continua no gabinete, continua no bairro, porque muita gente, pela liderança de governo já foi. Porque o nosso trabalho não se resume às sessões. Inclusive, recentemente saiu uma matéria, e eu não concordei com a matéria, porque a matéria, senhor presidente, dizia assim: veja os vereadores que mais trabalham. Então, às vezes, a própria imprensa presta um desserviço a esta casa e à população, quando pontua que o nosso trabalho é aqui nas sessões. Não, nas sessões é o lugar que nós menos trabalhamos. Nosso trabalho é nos gabinetes, é nos escritórios, porque para isso serve o mandato de um vereador, para fazer a mediação, a fiscalização e contribuir para o crescimento da cidade. Então, quero agradecer aos colegas, os colegas da base de governo, os colegas da oposição, ao colega Guti, que nem é base, nem é oposição, é independente. Então, agradecer a todos, agradecer aos funcionários desta casa, que são sempre muito prestativos conosco, agradecer à imprensa e desejar que no próximo semestre nós possamos produzir ainda mais, porque para isso e por isso nós estamos aqui. Obrigado. Pela ordem geral, vereador Geraldo Celestino. Deixa eu cair tudo aí já. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente o vereador... O senhor vai falar, vereador, pelo 51? 151. A palavra. Eu ouvi atentamente o vereador Brinquinho, do PT, fazendo uso dessa tribuna. Vereador Brinquinho, eu ouvi atentamente Vossa Excelência fazer uso da tribuna. Eu venho, nesse momento, ser solidário com o senhor e solidário com a sua categoria. E Vossa Excelência colocou a questão da segurança pública. Dentro do governo de estado, existe a inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, que já estão fazendo um trabalho para tentar aí acabar com essa questão de incêndio em ônibus, por desocupados, por setores da criminalidade da nossa sociedade, que estão nesse processo aí há mais de um ano, colocando fogo em ônibus, cometendo esse crime, colocando em risco a categoria dos motoristas e cobradores e também a população. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência, dos vereadores, da imprensa, da sociedade civil, que é incrível a questão dos incêndios de ônibus, que não queimam micro-ônibus, eles só queimam ônibus. Então existe o crime organizado
dirigido pela liderança, senhor presidente, da oposição. Então existe um crime organizado dirigido para queimar os ônibus e não as cooperativas dos micro-ônibus. Então isso é muito estranho. E mais estranho ainda que a Polícia Federal, que é de responsabilidade do governo federal, que deveria estar cuidando dessa parte da segurança pública, colaborando com o Estado de São Paulo para acabar com essa criminalidade, o governo federal não faz nada. E o pior, vereador Brinquinho, o senhor sabe dos acontecimentos que meses atrás, um deputado do PT, um legislador, esteve reunido na sede de uma cooperativa em São Paulo, em reunião com o crime organizado. E esse mesmo grupo desse crime organizado, que está sendo investigado, que são responsáveis pela queima de alguns ônibus. Então eu peço a Vossa Excelência, ao líder do governo, que façam gestão também à Polícia Federal, para que ajude o Estado, a inteligência do Estado, nesse trabalho para acabar com essa criminalidade. Porque é um absurdo, um legislador que deveria estar fiscalizando, pastor Barbosa, estar participando de reunião com pessoas que não são do bem. Então o governo do Estado está preocupado, a inteligência da Polícia Militar está trabalhando nesses casos e tenho certeza que em breve chegaremos aos autores desse crime que está aí afetando a população de São Paulo e a categoria dos servidores, dos motoristas e cobradores de ônibus, dos condutores. Então, nós somos solidários à Vossa Excelência, somos solidários à categoria, solidários à população de São Paulo e pedimos socorro também ao governo federal que ajude nas investigações. Obrigado. E tem o senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2182/2014. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2015 do município de Guarulhos. Autor, a Prefeitura. Em discussão o projeto, o substitutivo número 2 e a emenda aditiva número 4, tendo em vista que o substitutivo número 1 foi retirado pelo Executivo Municipal e as emendas aditivas números 1, 2 e 3 foram retiradas pelos autores na reunião de deliberação da Comissão Especial. Encerrada a discussão, tendo em vista que o presente projeto trata de matéria orçamentária, deverá seguir o rito estipulado pelo artigo 259 do Regimento Interno, que disciplina a votação primeiramente do projeto e, em seguida, a votação das alterações, seguindo a ordem de apresentação. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico. É não. É não. É não, essa não. É não. É não. Corrigindo o voto do vereador Laércio Pereira, de sim para não. Vereador Pastor João Barbosa, de sim para não. Vereador Ramos da Padaria, de sim para não. Vereador Geraldo Celestino, vereador Elmer Japonês. Faltou de novo. Vereador Lamé. Encerrada a votação. Rejeitado. Em votação, o substitutivo número 2. Solicito aos senhores vereadores que dirijam-se aos terminais para o voto eletrônico.
vereador Ramos da Padaria, vereador Gileno, vereador Professor Jesus, vereadora Verinha Souza. Vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado. Em votação, a emenda aditiva número 4. Solicito aos senhores vereadores que dirigem-se aos terminais para o voto eletrônico. Assim. É sim. Essa é aquela... Vereador Geraldo Celestino, vereador Daniel Soares, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereadora Verinha Souza. Alô? Alô? Oi. Oi. Encerrada a votação, aprovada. Encaminha-se a ordem do dia da próxima sessão. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 3004/2014, da nova redação artigo 4º da lei 6.417/2008, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Autora, Prefeitura. Consulta a casa, o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Quem votou? Vereador Geraldo Celestino, vereador Dr. Laércio Sandes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente. A minha questão de ordem é para consignar meu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Consignado. Voto do vereador Paulo Sérgio, sim. Vereador Gileno, vereador Gilvan Passos. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 3. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 882/2014. Oficializa no bairro de Jardim Santa Mena, município de Guarulhos, o dia de Santa Mena a ser comemorado anualmente no dia 3 de outubro. Autores, vereador João Darcio e vereador Gileno. Discussão, encerrada a discussão em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim.
Vereador Luiz Mato Grosso, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Consignar meu voto, sim. Vereador doutor Alexandre, vota sim. Vereador Geraldo Celestino, vereador Daniel Soares, vereador pastor João Barbosa, vereador Novinho Brasil, vereador pastor Anistaldo, vereador professor Jesus, encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. A número legal sobre a proteção